Muito bem, vamos falar agora a respeito de orçamento de Teresina, Elivaldo Barbosa. Vamos trazer informações sobre as discussões que envolvem as emendas dos vereadores aqui na cidade de Teresina. Os vereadores têm o direito de apresentar emendas para destinar recursos a determinados pontos, obras, locais que eles entendem que merecem a atenção do município. Essas emendas impositivas estão trazendo polêmicas e divergências. O vereador Ismael Silva comentou sobre o que ele chamou de manobras do Palácio da Cidade em torno dessas emendas. Ele concedeu entrevista a Elivaldo Barbosa hoje pela manhã e falou a respeito do tema. E até que ponto isso está mexendo com a relação entre Câmara e Palácio da Cidade. Vamos ver. O grande questionamento que hoje teve aqui nessa casa foi em relação às emendas parlamentares. As emendas parlamentares elas estão previstas na nossa lei orgânica do município como impositiva e que devem ser executadas de forma equitativa e de forma isonômica. Só que a gestão não age dessa maneira. Ela escolhe qual emenda quer executar e isso gera uma dificuldade muito grande nesse diálogo, bem como um prejuízo muito grande para a população de Teresina. Então eu apresentei nessa casa, com a assinatura dos colegas e com o apoio de unanimidade dos que estavam presentes hoje na sessão, uma emenda à nossa lei orgânica, instituindo o percentual de 2%, que já tinha sido aprovado na LDO, mas que ficaria muito instável de todo ano fazer essa alteração, bem como agora atribuindo para o gestor municipal que não empenhar e que não executar essas emendas a possibilidade de responder pelo crime de responsabilidade. Afinal, se é impositiva, devem ser executadas independente se é situação ou oposição. Agora a gente vai discutir o orçamento e quando formos discutir o orçamento, já com essa previsão aprovada da emenda à lei orgânica. O vereador Roberval Queiroz contestou as críticas que foram feitas pela oposição e saiu em defesa da prefeitura. O vereador que sempre esteve junto com essa casa, a mercê daquilo que seja melhor dos projetos para melhorar a qualidade de vida de Teresina. Foi apenas um mal entendido dele colocar a questão que eu comunguei com a ideia dele sobre as emendas impositivas que tem que ser pagas, independente de situação ou de oposição. E comungava também com a ideia do nosso amigo aqui, Luiz Sampaio. Ele que não entendeu, mas a gente não teve nenhum impasse, isso é normal que acontece nessa casa é exatamente para ter esse tipo de argumentação, de discussões, e é essas discussões que levam à melhoria para a nossa Teresina. Ele volta aí, o vereador Roberval Queiroz, que dá uma ideia de como é que é o parlamento. Os debates é que levam a casa para frente. Agora, essas questões dos impasses das emendas impositivas têm demorado demais para serem solucionadas. Exatamente, ela não é recente, não surgiu esse ano. Emenda impositiva é aquela em que o Poder Executivo é obrigado a cumprir. E sempre parlamentares de oposição reclamam, e até da base aliada ao gestor que esteja lá no plantão no Palácio da Cidade, seja o atual, o prefeito doutor Pessoa, como os anteriores. Até vereadores aliados reclamam que a Prefeitura, o Poder Municipal não cumpre como foi aprovado no orçamento, ou seja, não garante o cumprimento dessas emendas impositivas. Tanto é que o vereador Ismael está propondo uma alteração na lei orgânica, que é a Constituição do município, digamos assim. Nessa alteração subindo de 1% para 2% as emendas impositivas, porque atualmente é 1%. Os 2% é o que está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse aqui não é cumprido, porque desse total, Joel, 50% tem que ir para a educação, né? Para a saúde. 50% para a saúde. E o restante, a critério do vereador, é um calçamento, é um evento, é uma obra de uma escola, enfim. E isso aí é onde está a maior queixa. Mas o líder do prefeito na Câmara Municipal explicou que a emenda, mesmo sendo impositiva, não é do vereador, é do município, Joelson. Olha, o líder falou a respeito do assunto com o Elivaldo Barbosa, explicando como é que funciona essas emendas dos vereadores. O Antônio José Lira conversou com o Elivaldo Barbosa e deu a seguinte explicação. Vamos ver. As emendas, elas constituem um direito de cada parlamentar. E quero deixar bem claro outro ponto, que a população precisa entender. Esse recurso que está no orçamento, ele não é para o vereador, ela não é para o parlamentar. Ela é para as comunidades, que hoje somam em torno de R$1.129.000 que vão para as comunidades. Não é recurso para o vereador. Tá, a explicação dada por Antônio José Lira. Agora, Sávia, essa cobertura, né? Os fatos, o disse, o não disse, o entendeu ou não entendeu, revela um pouco dessas tensões recentes no Parlamento Municipal, que tem as emendas impositivas como um fato importante, que demora, com difícil solução aparente, inclusive técnica, mas também que tem um componente político importante, né?
Na verdade, a parte técnica ela é a ponta do iceberg, né? O iceberg mesmo que está ali submerso é a parte política. Acho que essa é a grande pressão, a reclamação dos vereadores por emendas, por liberação de emendas, inclusive vereadores da própria base do prefeito, é uma reclamação antiga. E a prefeitura também dá a sua justificativa, as dificuldades que vem enfrentando e como tem liberado ao longo do tempo esses recursos. Nunca é suficiente, mas de qualquer forma tem feito essa liberação também. A gente observa que é uma tensão que passa muito por 2024. Agora, Sávia e Elivaldo, quero que vocês acompanhem comigo essa declaração de Antônio José Lira, líder do prefeito na Câmara de Vereadores, mas também um nome importante nas estratégias eleitorais aí de olho em 2024. Antônio José Lira falou com Elivaldo Barbosa a respeito da formação de chapas ligadas ao grupo político de Doutor Pessoa. E ele disse que a estratégia são duas apenas. Uma chapa com nomes maiores e uma outra com nomes com outro perfil, com nomes menores, com menor performance eleitoral. E aí o problema é que o líder do prefeito não está se enquadrando em nenhuma delas. Acompanhe. O pensamento lá é fazer um chapão e uma chapinha. O chapão, por quê? Vamos dar um exemplo. Se você pegar 3 partidos e botar candidatos grandes, vamos chamando assim, todos terão sobra. E essas sobras serão perdidas. No momento que junta os 3 e conclui só um chapão, juntando as 3 sobras, pode fazer 1 ou até 2 vereadores. Então ficaria uma turma do chapão, que eu concordo, só não quero estar nela, porque não me cabe. E a chapinha, que eu quero estar nela e não me querem. Eu, pelo menos o líder, eu estou boiando. Eu mesmo não sei onde eu estou. Eu sei que a ideia é o chapão e uma chapinha. Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora, Elivaldo Barbosa. É o dilema vivido por Antônio José Lira. Precisamente esse. Ele doido para sair do chapão e o chapão sugando e a chapinha não quer o rapaz. Então ele... Porque acha que ele é muito pesado. Mas não é o peso físico, né? É o peso eleitoral. Elivaldo Barbosa. Agora, a fala, sabe, revela a estratégia do Palácio da Cidade. São quantas siglas, quantos partidos? A gente até trouxe esses dados aqui recentemente sobre 3 siglas que estariam se aproximando do Palácio da Cidade. Mas as chapas aí reveladas por Antônio José Lira para disputa proporcional, apenas 2, uma mais robusta, uma com candidatos de menor competitividade, sabe? Olha, realmente o Palácio da Cidade está dividido. Eu diria que a maior parte dos secretários quer o chapão, porque vê a possibilidade concreta de se eleger, mas aqueles pré-candidatos, vereadores, suplentes que têm um potencial pequeno a médio de votos, não querem de jeito nenhum ficar nessa chapa. Só que o chapão, ele só se sustenta se esses pré-candidatos pequenos e médios ficarem na chapa, porque a chapa ela precisa ter a cauda, e ninguém quer ficar como cauda para ajudar a ser escada para outros nomes se elegerem. Então, esse é um grande dilema e a estratégia final que vai bater o martelo é, de fato, o prefeito Doutor Pessoa. Sávia, estamos aqui perto de encerrar o nosso tempo real. Queria só que você falasse para a gente a respeito de um projeto de lei em discussão em Brasília, que é muito importante sob o ponto de vista da arrecadação, que envolve a regulamentação de apostas esportivas, né, inclusive fixando valores aí em torno das bets. Não precisa falar desses sites de aposta. Como é que agora o governo ou o Brasil pode participar da arrecadação? Como é que está, inclusive, essa discussão em Brasília sobre a possibilidade de, no futuro, isso ser uma prática no país? Olha, a gente tem uma série de pautas econômicas prioritárias do governo Lula para ser votada essa semana aqui em Brasília, especificamente no Senado, e essa questão das apostas esportivas é uma delas. Tem também o fundo de taxação offshore, que já passou na Câmara, mas agora está sendo discutido também no Senado, não deve ter maiores modificações, justamente para ser aprovado o mais rápido possível, voltar para a Câmara para ser, enfim, de fato referendado. E na questão das apostas esportivas, o governo quer arrecadar até 12 bilhões de reais. Esse é o valor. Alguns mais conservadores acreditam que vai ser menos, 700 milhões, mas de qualquer forma vai entrar dinheiro no governo. Vai ter que ser discutido ainda na Comissão de Assuntos Econômicos antes de ir para o plenário, mas as perspectivas realmente são de votação ainda essa semana.